Nós vamos então ler Colossenses 4 a partir do verso 7. Todo mundo encontrou? Bom? Quem não tiver, acho que o Elbert. Tem a NAA aí, mano? Que é a Nova Almeida atualizada, que eu vou ler aqui. O pessoal tá ficando high-tech aí, né, irmão? Vocês viram? Voltaram a contagem regressiva pro início do culto hoje. Falei, rapaz, brabo. Muito bom. Cada semana a gente vai dando alguns passos, né? Muito bom. Vamos ler então, irmãos. Colossenses 4, verso 7. Começa dizendo assim: quanto à minha situação, Tíquico, irmão amado, fiel ministro e conservo do Senhor, de tudo os informará. Eu vou-lo envio com o objetivo principal de vos colocar a par sobre como estamos vivendo, para que ele possa confortar o vosso coração. Em sua companhia, vos envio Onésimo, leal e amado irmão, que é um de vós. Eles vos farão saber tudo o que está acontecendo por aqui. Saúda-vos Aristarco, meu companheiro de prisão, assim como Marcos, primo de Barnabé, de quem já recebestes instruções. Portanto, se ele vos for visitar, recebei-o. Jesus, chamado Justo, também vos envia saudações. Esses são os únicos da circuncisão que são meus cooperadores em benefício do reino de Deus. Eles têm me proporcionado grande apoio e consolo. Epáfras, que também é um de vós e servo de Cristo Jesus, vos envia saudações. Ele está sempre guerreando por vós em suas orações, para que, como crentes maduros e cheios de fé, continueis caminhando firmes na prática de toda a vontade de Deus. Sou testemunha do quanto ele se esforça em seu zelo fraternal por vós e pelos que estão em Laodiceia e em Hierápolis. Lucas, o médico amado, e Demas os cumprimentam carinhosamente. Cumprimentai igualmente todos os irmãos de Laodiceia e também Ninfa e a igreja que se reúne em sua casa. Depois de lida entre vós, fazei com que esta carta seja também recebida e lida na igreja dos laodicenses, e que vós, de igual modo, possais ler a carta de Laodiceia. E dizei a Arquipo: cuida do ministério que recebestes no Senhor, para que o cumpras. Vamos até aqui. Só ficou faltando um versículozinho, mas eu vou segurar até aqui. Tudo bem? Vamos orar mais uma vez? Amém? Rafa, faz mais uma oração aí, mano, para que o Senhor traga a nós inclinação para ouvir e para obedecer. Ouvir e obedecer. Como nós devemos responder em obediência a essa palavra? Nós pedimos, seu povo, queremos responder a palavra que será pregada em reverência e submissão. Em nome de Jesus. Amém, amém. Irmãos, eu fiz uma anotação que a gente foi pegando o texto de Colossenses e a gente foi organizando em sessões, certo? Então a gente pegou primeiro falando sobre o início de Colossenses 1, falando sobre a revelação do Cristo como aquele que é a imagem do Deus invisível. Depois falamos sobre a luta contra o gnosticismo. Depois falamos sobre vários outros pontos. Recentemente abordamos sobre família, certo? Ensinamentos acerca de família. E aqui
tem um ponto nesse texto que, em especial, quando eu li, eu falei assim, cara, tem uma frase que a gente sempre usa entre nós, que eu acho que essa frase, ela encaixa muito bem. Vocês notaram algo que Paulo fez nessa última parte da carta aos Colossenses? O que ele foi fazendo aqui, gente? Dá uma passada de olho no texto, rapidinho de novo aí. O que você nota que Paulo fez aqui nesse texto? Quando ele começa ali no verso 7, quanto à minha situação, Tíquico, irmão amado, fiel ministro, primeiro, ele está preso, está entregando a carta a Tíquico e Onésimo. Lembram dessa abordagem, irmãos? Eram duas cartas que estavam nas mãos deles, era a carta aos Colossenses e a carta a Filemon. E a gente vai, inclusive, falar sobre isso um pouquinho hoje também. E ele está enviando Tíquico e está enviando Onésimo para entregar, mas ele sai fazendo algo depois aqui. Ele sai citando o nome de inúmeros irmãos. Gente, presta atenção. Quem era Paulo? Paulo, na carta aos Filipenses, quando ele escreveu, quando ele foi falar sobre as suas prerrogativas, ele falou que ele era hebreu de hebreus, quanto à lei fariseu, irrepreensível, papapá. Então todo mundo conhecia as credenciais de Paulo. Então Paulo, teoricamente, teria todo argumento para simplesmente chegar e dizer assim, eu sei o que eu estou fazendo em relação àquela igreja que eu estou escrevendo em Colossos. Mas eu entendo que nada que eu faça em nome de Cristo, eu faço sozinho. Ele cita aqui, Aristarco, que era macedônio, que participou com Paulo do tumulto em Éfeso. Lembram do tumulto em Éfeso? Relatado em Atos dos Apóstolos. Se eu estiver certo, Atos 18 fala sobre, em Éfeso, as pessoas começaram a lançar os seus livros de ocultismo e feitiçaria em praça pública e começaram a queimar os livros. Isso começou a dar um BO em Éfeso. E aí, quando Paulo começa a ser perseguido, né, e Paulo acaba sendo ali encurralado em Éfeso. Naquele tempo, quem estava com ele? Aristarco. Então, Paulo está citando o nome de um irmão que participou com ele de algumas empreitadas importantes. Percebe isso? Paulo também cita Tíquico, que esteve com ele ali na Grécia em missão, que está descrita em Atos capítulo 20. Olha que interessante. Então Paulo está dizendo, gente, eu estou escrevendo algo, mas eu não estou trabalhando sozinho. Eu estou trabalhando, está aqui comigo Aristarco, que esteve comigo lá em Éfeso, gente, participou daquele BO comigo pesado lá. Está comigo aqui trabalhando também Tíquico, que esteve na Grécia. E quando Paulo esteve na Grécia, se os irmãos lembrarem, foi quando Paulo teve a oportunidade de estar no Areópago. E ele percebeu altares a vários deuses e tinha um altar escrito o quê? Todo mundo já ouviu essa história? Ao Deus desconhecido. Então Aristarco participou, Tíquico participou talvez desse momento ao lado de Paulo. Nós vemos que ele também cooperou em Roma. No texto, o apóstolo Paulo está dizendo que Marcos, aquele que tinha sido chamado de João Marcos, sobrinho de Barnabé, esse sobrinho de Barnabé que tinha dado um pouquinho de bronca, né, em Paulo. Os irmãos lembram disso ou não? O apóstolo Paulo cuidando ali de João Marcos, trabalhando no ministério, e João Marcos meio que, não, eu não estou querendo seguir não, então, e aí abandona a viagem missionária. Numa próxima viagem missionária, Barnabé querendo trazer o menino de volta. O menino era novo, gente. O menino era recém-convertido, talvez. Então, vamos dar chance para ele agora. E Paulo foi duro, né? Paulo virou e falou assim, não. E aí foi quando, inclusive, houve contenda entre Paulo e Barnabé. Eles se separam e Paulo passa a estar com Silas ou Silvano agora para proclamar o evangelho, indo para um lado, e João Marcos e Barnabé para o outro. Mas João Marcos, que passa a ser chamado agora de Marcos, foi o primeiro, cronologicamente, a escrever sobre o Evangelho de Jesus. Quando você pega o Novo Testamento que tem Marcos, quem é aquele ali? É João Marcos.
Olha que especial, e agora Paulo está preso, está escrevendo, está dizendo, olha gente, Marcos é alguém que tem uma contribuição importante. Amém, gente? Durante o texto que lemos, a gente também percebe ali a citação de Timóteo. Na verdade, Timóteo está escrevendo a carta junto com Paulo. Ele está ali redigindo, provavelmente. Por que eu parei a leitura no verso 17? Porque muito provavelmente Paulo está falando e Timóteo ou outros irmãos que estavam fazendo o quê? Registrando. Por isso que muitas vezes nós vemos no fim da carta, quando Paulo diz, essa saudação é de próprio punho. É como se todo o conteúdo tivesse sido ali, eles estavam escrevendo, Paulo falando, eles discutindo, então põe na carta aqui, vamos mandar isso aqui, está escrevendo, mas aí na hora de dar o aval, a chancela, Paulo pega ali a pena, pega a caneta e faz, essa saudação agora é de próprio punho. E até na escrita da carta, eu quero te encorajar, irmão, a pegar as cartas que nós lemos e você perceber que na abertura, muitas vezes, não é Paulo apenas escrevendo, mas está escrito, por exemplo, em Gálatas, Paulo, Timóteo e tantos outros irmãos, vendo que o cuidado do corpo de Cristo, e aqui eu enfatizo onde eu queria chegar, a frase que a gente tem usado, o cuidado do corpo de Cristo, o cuidado do reino de Deus, não é no singular, é no plural, porque o reino de Deus é um reino de amigos. Amém, gente? Porque o reino... Tranquilo, mano, tá tudo em paz. Porque o reino de Deus é um reino de amigos. Paulo, ele está aqui escrevendo, gente, e ele faz questão de enaltecer os seus companheiros de caminhada. Gente, eu quero parar aqui, sabe? Porque tem algumas coisas que a gente fala, tá no intelecto, mas a gente precisa fazer descer para o coração e do coração produzir algumas ações. Vocês compreendem o que Paulo está fazendo aqui? Paulo está dizendo claramente que todo o trabalho que ele está fazendo do Evangelho e a escrita a carta aos Colossenses, ele não está com o coração dizendo assim, meu chamado, minha vocação, meu ministério. Paulo está dizendo, há um povo para ser cuidado. Vamos todos juntos cooperar? É isso que Paulo está fazendo. Consigo me expressar com clareza aqui, irmãos? Diante disso, eu quero agora, ele cita, na verdade, tem outros irmãos aqui, tem Jesus, que não é, acho que todo mundo entendeu isso, não é Jesus o Cristo, o Filho do Deus vivo aqui, Jesus é chamado de o quê? O justo. Jesus era um nome comum para a época. Tinha quem mais ali, gente, que a gente consegue encontrar? Enfim, oi? Ele cita Epáfras. Quem era Epáfras? Epáfras foi o irmão que plantou a igreja. Foi o irmão que ouviu o evangelho lá em Éfeso, foi impactado em Éfeso, volta para Colossos e planta a igreja. Então ele está citando aqui, irmãos, e ele cita um outro irmão lá no finalzinho, um irmão polêmico, inclusive, Ele cita Demas. Depois a gente fala um pouquinho sobre Demas. Amém? Os irmãos sabem por que eu fiz aí o suspense ou não? Sabem ou não? Então depois a gente conversa. Quero voltar no texto. Quero voltar no texto aqui e eu quero fazer alguns links com os irmãos, gente. O que a gente viu em toda a carta aos Colossenses? Eu vou voltar aqui no esboço, irmãos. Eu vou lá do começo. A gente viu o propósito da carta, que era apontar para a supremacia de Cristo. Que Cristo é tudo em todos, por meio de todos e para todos. Paulo fala sobre o interesse dele pelo crescimento espiritual dos colossenses. Paulo também falou
sobre o cerimonialismo. Tinha que parar com esse negócio de cerimonialismo, de ato profético e tarará e papapá. Lembra disso ou não? Falamos sobre isso. Paulo ensina nessa carta com os irmãos que somente Cristo nos livra do pecado. Não é Cristo mais um ato profético, não é Cristo mais uma demonstração de não sei o quê. É Cristo. Amém, irmãos? É solos Cristos. É somente Cristo. Amém? Paulo também ensina sobre nós pensarmos nas coisas que são do alto. Paulo fala sobre a união da velha natureza, do efeito da nossa união com Cristo, e rompendo então com a velha natureza e assumindo a nova natureza. Eu quero enfatizar isso. Romper com a velha natureza e assumir a nova natureza. Fala sobre desenvolvermos as virtudes cristãs. Fala sobre família, fala sobre trabalho. E agora Paulo, ele está falando sobre algumas coisas no capítulo 4, que eu quero parar aqui versículo por versículo. Vamos lá no verso 7 de novo? Quanto à minha situação, Tíquico, irmão amado, fiel ministro e conservo no Senhor, tudo vos informará. Eu quero parar aqui um segundo. Por que Paulo escreveu isso? Paulo estava o quê, irmãos? Nesse momento que ele está escrevendo a carta? Ele está preso. Então ele está preso, mas as palavras de Cristo vivas em nós nunca estarão. Então as palavras de Cristo sairiam daquela prisão e Tíquico informaria para os irmãos em Colossos tudo que precisaria ser informado, a condição dele. Ele diz no verso 8 que ele envia o irmão com o objetivo de vos colocar a paz sobre o que estamos vivendo e para que ele possa confortar o vosso coração. Aqui eu quero mostrar um aparente paradoxo. Por que um aparente paradoxo? Porque quem está preso, na verdade, quem é? É Paulo. Mas ele está enviando Tíquico a fim de que ele possa fazer o quê? Confortar, consolar o vosso coração. Sabe por quê, irmãos? Eles estavam vivendo entre si um relacionamento de entranhas misturadas, de entranhas profundas. Como eles estavam vivendo um relacionamento profundo de amor terno, de amor gentil, de amor genuíno entre si, o fato deles saberem que Paulo estava preso produzia neles angústia. E por eles saberem que Paulo estava preso e isso gerava neles angústia, então Paulo estava enviando Tíquico, enviando Onésimo para dizer o quê? Irmãos, fiquem em paz. O meu sofrimento é apenas para que o evangelho chegue até vós. Irmãos, quando eu leio isso daqui, isso gera para mim, assim, usando um portuguesão da gente mesmo, assim, meio que dá uma bugada na cabeça da gente, né? Por quê? Dá uma crise na gente, dá uns BO na cabeça da gente. Por quê? Porque quando a gente pensa estar preso, a maioria das nossas expectativas é em sermos consolados. E Paulo, em seu coração, totalmente entregue a Cristo e ao Evangelho e aos irmãos, a preocupação dele é: esses irmãos estão com o coração abatido por saberem da minha prisão. E eu quero que eles saibam, corram a carreira cristã, eu estou bem. Você ouviu isso, irmãos? O que Paulo está dizendo, em outras palavras, é: o meu sofrimento, irmãos, é por Cristo. Então, por favor, corram a corrida. Corram a corrida. E isso para nós, gente, é um sintoma que está revelando o quê? É uma atitude que está revelando maturidade ou está revelando despreparo? Gente, nós estamos vendo uma maturidade incrível do apóstolo Paulo aqui. Nós estamos vendo a maturidade de Paulo olhar e... Irmãos, a prisão na época, assim, eram cavernas e tinham como se fossem regiões mais inferiores. Tem uma das cartas, que é a última carta que Paulo escreve em vida, que é a segunda carta a Timóteo, que ele fala que ele estava no cárcere interior. Algumas traduções apontam que esse cárcere interior era a parte mais baixa. E essa parte mais baixa, inclusive, gente, urina e fezes dos presos que estivessem na parte mais
superior, digamos assim, elas eram enviadas para esse lugar onde Paulo estava. Então ele estava num lugar fétido, um lugar horroroso, um lugar pavoroso. Mas quando ele escreve essa carta, ele não fala sobre o sofrimento humano, mas ele fala sobre a esperança divina. E isso revela um homem que foi amadurecido, tensionado e aperfeiçoado em todas as áreas de sua vida. Como isso deve nos inspirar ao crescimento e à maturidade, irmãos. Aí eu consigo entender o coração daquela mulher que perdeu o filho. E ela está indo procurar o profeta. E aí quando alguém perguntava para ela, como você está? E a resposta dela era, vai tudo bem. Aí alguém mais, como é que você está? Vai tudo bem. E o filho morto em casa, gente. E quando pergunta, vai tudo bem. Porque para ela a coisa mais importante era derramar o coração e a vida em Cristo. Na verdade, no Senhor. Cristo não tinha vindo ainda naquele período, mas derramar o coração e a vida dela no Senhor. Irmãos, que nós sejamos levados a esse lugar de maturidade. Amém? Nós sejamos levados a esse lugar onde a gente é capaz de observar o sofrimento e os maus lugares onde somos muitas vezes colocados e entender que há um Cristo vivo em nós que nos dá graça para suportar. Amém, irmãos? Continuando a leitura, o verso 9 diz, em sua companhia vos envio quem? Onésimo, leal e amado irmão. E aí ele faz uma consideração incrível. O que ele diz ali? Logo depois, leal e amado irmão, que é um de vós. Tudo bem? Eu quero reforçar algo aqui, que é um de vós. Eles vos farão saber tudo o que está acontecendo aqui. Eu quero parar um segundo aqui. O que está acontecendo aqui? Se você conseguir dar uma folheada na sua Bíblia, vamos dar um pulinho lá em Filemão. Vamos dar uma chegadinha lá em Filemão. Irmãos, o que está acontecendo aqui? Nós falamos na segunda mensagem da exposição de Colossenses, nós falamos sobre quem era Filemão. Filemão, ele foi um homem que amou o Senhor, piedoso, governava a sua casa, tinha, vamos dizer assim, né? Tinha um de casa em casa, na casa de Filemão, tudo bem? Tinha um grupo caseiro lá, tinha uma igreja na casa, né? Porque na época não tinha templo, né? Na época não tinha, então tinha um de casa em casa lá na casa de Filemão, a esposa, os filhos, tudo lá, e recebendo os irmãos e tal, pá. Só tinha um probleminha na época ali, em Colossos, Hierápolis e Laodiceia. Na verdade, o mundo antigo tinha uma prática que não é bíblica. Qual a prática que não é bíblica que eles tinham na época, irmãos? Que a gente tem outras também hoje, né? Mas eles tinham uma muito forte na época, que era a escravidão. E quem era Onésimo? Onésimo, irmãos, ele era um escravo de Filemão. Por ele ser um escravo de Filemão, a gente não sabe como Filemão tratava com Onésimo. A gente não tem ideia como é que ele tratava Onésimo. A verdade é que Onésimo foge, e ele foge para o lugar mais distante que ele pode ir, e fala assim, eu vou fugir de Filemão, eu vou rachar fora daqui, nunca mais serei encontrado, e eu vou viver a minha vida do meu jeito. Quando ele chega num lugar, ele chega em Roma, ele vai eu vou sair de Serra, e eu vou fugir para São Paulo. Em São Paulo ninguém vai me achar pelo tamanho da cidade. Tudo bem a ideia da cabeça de Onésimo ou não, irmãos? Ficou claro isso ou não? E aí quando ele chega lá, a Bíblia não é clara sobre as circunstâncias, mas é clara sobre o ocorrido, que Onésimo foi preso. E quem ele encontra dentro da prisão, gente? O apóstolo Paulo. E aí quando o apóstolo Paulo conhece Onésimo, ele passa agora a proclamar o evangelho do reino para Onésimo.
alguém que era um escravo fugitivo. E quando nós vemos a vida de Onésimo, nós vamos percebendo que o Evangelho, em seu poder transformador, transformou um escravo que provavelmente foi um ladrão rebelde, porque se ele fugiu, é possível, e há indícios, de que ele pode ter defraudado Filemão não apenas em fugir, mas talvez em tomar alguns de seus bens. Tudo bem essa informação, irmãos? Ficou claro isso? E aí quando ele chega agora, nós estamos vendo Paulo o que nós entendemos? Que o apóstolo Paulo poderia ter sido beneficiado, mas ele olha e fala assim: antes de eu pensar no meu benefício ministerial, eu estou pensando nesse irmão fazer o que é certo. E o que é certo é esse irmão voltar lá em Colossos, na casa de Filemão, e se acertar com esse irmão. Porque se a gente prega que nós somos o povo da reconciliação, eu não posso ser aquele que não aponta a reconciliação. E sabe qual é uma preciosidade que nós vemos na Escritura, quando a gente começa a olhar também cronologicamente? Uma das cartas que Paulo também escreveu em prisão foi a carta aos Efésios. Em Efésios capítulo 1 fala exatamente sobre a reconciliação. Aí você vê que o que estava fervilhando na cabeça de Paulo sai um pouco em Éfeso, sai um pouco para Colossos, sai um pouco para Filemão, porque estava ali os irmãos colaboradores em favor do Evangelho pensando nisso. Se nós somos um povo que quer ver homens e mulheres redimidos, volta lá e resolve sua pendência. Volta lá e pede perdão. Volta lá e se conserta. E aí quando agora Onésimo, quando Filemão pega essa carta, aí olha o que ele lê agora no verso 17. Filemão está lendo: portanto, se você me considera um companheiro, receba-o como se receberia a mim, como receberia a mim. Aqui Paulo deu uma carteirada, hein? Foi ou não foi, gente? Uma carteirada assim, tipo, discreta, sutil, mas tipo assim, mas vamos enxergar o pano de fundo para além das nossas impressões humanas e carnais, porque a gente reconhece, a gente fala, não, o Espírito de Cristo está vivo em você, Cristo está vivo em você, é ou não é verdade? Então se Cristo está vivo em Paulo, Cristo está vivo em Onésimo, Filemão, o mesmo Cristo que está em Paulo está em Onésimo. Então receba Onésimo como você receberia a mim. Amém, gente? É disso que nós estamos falando. É ter esse coração aberto para reconhecer o poder transformador do Cristo que está na vida de um irmão regenerado. Faz sentido, gente? E aí, diante desse cenário, aí Paulo avança. Se ele causou algum dano a você, ou lhe deve alguma coisa, põe na minha conta. Põe na minha conta. Então Paulo está dizendo o que, irmão? Eu tenho crédito com você. Faz o que eu estou falando para você fazer. Recebe esse irmão. Sabe por quê, irmãos? Tem uma outra coisa que a gente precisa enxergar como um pano de fundo. A gente precisa enxergar os irmãos para além do visível. Eu quero parar aqui, eu quero pedir para você ter atenção nesse momento. A gente precisa enxergar o irmão para além do visível. Quem era Filemão? Um homem financeiramente abastado, tudo bem? Casado, filhos, certo? Casinha estruturada, a igreja funcionando dentro da casa dele, tudo bem? Quem era Onésimo, irmãos? Um escravo. De onde ele tinha vindo? A Bíblia não mostrou para a gente de onde Onésimo veio. Talvez ele tivesse vindo de outro continente. Então, se Filemão não recebesse Onésimo como um irmão do meio de vós, Onésimo nunca compreenderia que a igreja é a família de Deus. Porque aquele irmão não tinha família.
Por isso que às vezes, e isso os irmãos que estarão conosco na jornada da escola de formação, no serviço dos santos, a gente vai conversar muito sobre essas coisas. Por isso que às vezes na jornada pastoral, você tem uma situação para resolver, aí você pega aqui e fala assim, não irmão, não faz isso. Aí o outro irmão você não fala não na hora, o outro irmão você segura para ele não fazer. Porque os irmãos são diferentes. E às vezes a gente quer dar o mesmo tratamento para todo mundo. Se cada um tem a sua história diferente. Faz sentido isso, irmãos? Por isso que às vezes a gente com uma situação, a gente lida de um jeito. Com a mesma situação aparentemente, mas é outro irmão. O jeito de lidar é outro. Por isso que o serviço cristão, gente, não tem cartilha. O serviço cristão tem coração, é o coração de Jesus. Para curar um cego, ele cospe, faz uma lama e passa nos olhos. Para curar o outro, ele fala, veja. Faz sentido ou não, gente? E a gente quer cartilha. Não, irmãos. Diante disso, avançando, ele está dizendo assim, sim, irmão, que eu receba de você no Senhor esse benefício. Reanime o meu coração em Cristo, certo? Como estou na sua obediência, eu escrevo a você, sabendo que fará mais do que eu estou pedindo. O que Paulo provavelmente quis dizer quando escreveu, sabendo que você fará mais do que eu estou pedindo? O que você consegue imaginar, irmãos? Vamos botar o nosso coração para queimar juntos aqui, vamos? Vamos colocar nossa mente para navegar juntos aqui? O que você acha que Paulo quis dizer quando disse a Filemon, eu estou certo da sua obediência, escreva a você, sabendo que você fará mais do que eu estou pedindo? O que Paulo estava dizendo provavelmente aqui? Ele fala, recebe como a mim mesmo, já é um a mais. O a mais, só de receber como receberia Paulo, já seria muito a mais do que receberia numa situação normal. O que você faria? Oi? Muito bom. Muito bom. Muito bom. Oi, filha. Sim. 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 Tem uma coisa que me veio muito forte aqui à mente, foi o seguinte. Onésimo era o quê? Escravo. Filemon era o senhor que tinha escravos. A carta aos Colossenses, Paulo norteou as relações entre senhor e servo. Lembram disso? Que a gente abordou na semana passada? Ele norteou aquela relação. Então o senhor ele tem que ser justo, o servo tem que ser leal, né? E tal. Onde que Onésimo dormia quando trabalhava na casa de Filemon, será? E onde que Filemon receberia Paulo para dormir?
se recebesse Paulo para dormir, ou algum irmão da igreja. Entendeu onde eu queria chegar, irmão? Porque se é para receber Onésimo, agora, como alguém que é útil no Senhor, e se é útil no Senhor, a gente vai sentar à mesa e nós vamos repartir de Cristo. Amém ou não? Então é para preparar um lugar na mesa para Onésimo. Põe Onésimo sentado à mesa. Ele é teu irmão. E Onésimo, em contrapartida, só teria o endosso de Paulo para ir se Onésimo estivesse de fato regenerado, a ponto de não chegar na casa de Filemon querendo se impor. Porque um irmão verdadeiramente regenerado não tem necessidade de se impor. Ele chega como um servo, mesmo sendo tratado como irmão. Isso é o poder do Evangelho mexendo nas nossas relações, irmãos. Norteando os nossos relacionamentos, afetando a nossa vida, transformando a nossa natureza. Por isso que a gente tem falado tanto, seja eu aqui ensinando, seja o Rafa compartilhando, sejam os apacentadores nos grupos de casa em casa, nós temos reforçado que nós não estamos treinando irmãos para ter um comportamento cristão. Mas nós estamos impulsionando, encorajando irmãos a ter uma vida no Evangelho. E a obra sendo de dentro para fora, ela produzirá o seu fruto de forma autêntica e genuína, irmãos. Sem forçação de barra. Porque você foi mudado em sua natureza. E você não está apenas refreando um mau comportamento. Essa é a diferença que a gente tem insistido aqui, irmãos. Porque às vezes a gente consegue, você quer ver uma coisa? Você consegue, irmão. Você consegue não falar palavrão aqui dentro, mas falar palavrão lá fora. Você consegue não falar uma malícia aqui dentro, mas falar malícia lá fora. Você consegue. A gente consegue. Por que a gente consegue? Porque num ambiente social como esse, a gente não quer destoar. É ou não é verdade, irmão? Aí a gente segura, tudo bem? Mas o que a obra da regeneração faz com a gente? Eu não falo nem aqui nem lá. Eu não sou malicioso nem aqui nem lá. Porque é uma obra do Cristo transformando de dentro para fora. Eu não sou, vamos supor que eu fosse um empresário, irmãos. Tivesse lá 200 pessoas sob a minha tutela. Eu poderia ser um pastor de um jeito, parte de um presbítero local de um jeito, e poderia ser um chefe de outro. Mas o que o poder do Evangelho ensina? Que eu tenho que ser a mesma pessoa, irmão. A mesma piedade tem que ser revelada em todos os espaços que nós estamos vivendo. Aí quando a gente volta agora lá para Colossenses, a gente vê a continuidade do que Paulo está dizendo. Avançando agora no compartilhar, ele manda Onésimo, leal e amado irmão. Por que ele usou a expressão leal, gente? Você entende como era importante para a igreja em Colossos ouvir de Paulo que ele era leal, que Onésimo era leal? Porque ele tinha sido o que, gente? Desleal com Filemon. Está dizendo o que, gente? É um amado irmão. Recebam ele, porque ele é um de vocês. Fala, Rafa. Muita gente olha para Filemon, hoje no século XXI, de forma tendo como anacronismo, ele fica incomodado com Paulo não ter dito em todas as letras que a escravidão era algo errado. A gente tem até polêmicas hoje em dia. Será que a Bíblia permite a escravidão? A gente se incomoda com Paulo não ter sido claro nesse aspecto. Mas quando a gente avalia da forma que foi avaliado hoje, a gente percebe como aquilo que Colossenses ensinou e Filemon aplica
é bem mais profundo, e como o pedido que Paulo faz a Filemon em relação ao Onésimo é muito mais profundo e muito mais difícil do que simplesmente dizer que a escravidão é rara. Porque, como o Felipe colocou, ele não estava preocupado em transformar as leis da época, e assim a forma que as pessoas se relacionavam. Então, por exemplo, hoje nós temos leis que proíbem a gente escravizar as pessoas, mas nós não tratamos nossos funcionários como irmãos. O que Paulo pede para Filemon é muito mais profundo do que não tê-lo como escravo. Trate-o como irmão. O Evangelho é uma proposta de transformação social muito mais profunda do que dizer a lei romana está errada, não pode ter escravo. Sem questionar, isso é genial, sem causar uma revolução, sem questionar a lei romana, Paulo inicia uma revolução silenciosa que permite que a gente crie hoje o que a gente chama de direitos humanos. Muito bom. E consiga fazer uma coisa que até hoje, mesmo que a escravidão seja proibida, até hoje a gente não faz. O desafio é muito maior. Se é meu irmão. Muito bom. Muito bom, muito bom. Amém, irmãos? Muito bom. Avançando um pouco no texto, está dizendo, eles vos farão saber tudo o que está acontecendo aqui. Verso 10. Saúda-vos Aristarco, meu companheiro de prisão, assim como Marcos, primo de Barnabé, sobre quem já recebestes instruções. Portanto, se ele vos for visitar, recebei-o. Jesus, chamado Justo, também vos enviam saudações. Esses são os únicos da circuncisão, e aqui eu quero enfatizar algo. Eu até pus em negrito aqui no nosso esboço. Esses são os únicos da circuncisão que são meus cooperadores em benefício do reino de Deus. Gente, o que nós estamos fazendo aqui agora? O que nós estamos fazendo aqui agora? Nós estamos sendo equipados pelo Senhor à mesa do Senhor, repartindo das Escrituras, a fim de que possamos ser aqueles que vão produzir benefícios em favor do reino de Deus. Eu quero parar aqui, eu quero enfatizar uma coisa, que aí eu vou ser honesto, irmãos. Eu tenho parado, nas últimas 2 semanas, eu encontrei algumas anotações minhas antigas, de pregações, de ensinos e tal, e às vezes a gente é tão bombardeado. Bom, eu ia tentar ser todo polidão e dar umas voltinhas aqui, eu acho que eu vou ser mais direto. A gente está muito azedo, às vezes, quando a gente olha para alguns pastores e líderes, para pessoas na nação brasileira, por exemplo, ou para outros pastores que nos pastorearam, ou para outros líderes que cuidaram de nós, outras pessoas que nos serviram, ou irmãos que cuidaram da gente, que trabalharam com a gente, que conhecem a gente e tal, que a gente, quando não percebe que está sendo bombardeado com os memes de redes sociais. A gente não percebe que esses memes de redes sociais estão fazendo a gente ter olhos azedos em relação a coisas que não precisávamos ser tão duros. Nós não precisávamos ser tão enérgicos e tão obstinados na forma com que a gente sente. Pastor, por que você entrou nisso agora, aparentemente do nada? Sabe por quê? Porque tem gente que é um fiel colaborador em benefício do reino de Deus, mas não tem a mesma perspectiva que a gente. E aí a gente fica batendo em gente sem precisar bater. Tem situações de desvios, e os desvios nós vamos nos opor? Amém ou não, irmãos? Os desvios nós vamos nos opor? Amém. Só que assim, eu tive uma conversa com alguns pastores amigos, algum tempo atrás, foi em 2023 ainda. E aí eles, você ficou sabendo disso daqui? Aí o outro, você ficou sabendo disso daqui? Você ficou sabendo disso daqui? Eu falei, cara, não estou sabendo. Não estou sabendo. Isso aqui, não estou sabendo. O que você acha disso aqui? Não sei. Aí um deles até brincou, você não sabe de nada que está acontecendo? Eu falei, não.
E sabe por que eu prefiro não saber? Porque o rebanho que o Pai ajuntou para a gente servir está aqui. Não está na rede social. Então eu não vou ficar olhando para o que está acontecendo no raio do outro lugar, que eu vou ficar com o meu coração azedo. Aí eu não consigo ouvir mais ninguém. Porque eu vou ouvir uma pessoa, aí eu já estou azedo com aquela pessoa, porque eu já sei de algum meme, já sei de alguma coisa que pararam na rede social. E às vezes é um comentário precioso que a pessoa está fazendo, é a escritura, aquele recorte que foi feito, que eu estou recebendo de Cristo. Então, gente, quando a gente fala que o reino de Deus é um reino de amigos, todas as pessoas que Paulo trabalhou só acertaram? Só fizeram coisa boa? Só foi tudo 100%? Não, irmãos, eles tiveram atritos entre eles, tiveram divergências. John Wesley e George Whitefield, 2 homens piedosos, amaram o Senhor e teologicamente eram divergentes, mas se amavam e se respeitavam profundamente. Agora, por isso que eu tenho sido assim, às vezes eu mando alguma coisinha para os irmãos, é verdade, de vez em quando eu recebo também de alguns irmãos, é verdade. Agora, você pode perceber, irmão, se você procurar nessas redes sociais de memes, você não encontra eu inscrito em nenhum desses canais. Você não me encontra em canal de notícia que é só pessimismo. Você não me encontra nesses lugares. Sabe por quê, irmão? Porque azeda o nosso coração. Azeda a nossa mente. Acontece alguma coisa, a gente já julga o pior. A gente já julga com o fermento que está dentro do coração da gente. E tem... Exato. Exato. Olha o que a Adriana está trazendo, é importante a gente olhar em volta, gente. E às vezes é um irmão, uma família. Você quer ver uma coisa? Fatos sem nomes. Essa semana eu recebi algo de alguém na nação que eu amo, respeito e me vejo, sonho me tornar um homem piedoso como esse homem é. Tudo bem? E essa semana me mandaram um recorte de algo que ele falou polêmico. E eu já tinha dito para ele, Neto, polêmico isso daqui. Pode dar BO. Dito e feito, irmão. Gente com coração inflamado, que não reconhece que ali é um irmão sério, piedoso, amando o Senhor e servindo ao Senhor. Falou um troço errado, deixa ele resolver com o rebanho que ele cuida, irmãos. Eu vou cuidar daquilo que o Senhor me colocou na mão para fazer. Eu não vou me enfiar na vida dos outros. Não vou falar mal de outros pastores, não vou falar mal de igreja. Eu vou bater em ensino errado. Ensino errado eu falo. Ah, e se você associou o ensino errado à igreja, aí foi você que fez, irmão. Tudo bem que eu falei ou não? Se associou o ensino errado a alguma igreja, você viu lá e é com você. Mas eu não vou ficar fazendo isso aqui. Por quê? Porque quando eu olho aqui, Paulo estava olhando em volta e dizendo assim, esses são meus cooperadores em benefício de quem, gente? Do reino de Deus. É benefício e não é do ministério pessoal, é benefício do reino de Deus. Se a gente entende que o benefício é do reino de Deus, então a gente caça menos encrenca e se entrega mais para o serviço. A gente arruma menos confusão e se lança mais em se doar uns pelos outros. Eu não gosto, gente, de sentar com gente ácida para conversar sobre igreja, sobre pastor. Não gosto. Não gosto. Alguns dos irmãos aqui saíram de algumas igrejas, estão congregando aqui. Alguns passaram pelo mesmo lugar onde eu passei. Não quero sentando à mesa para falar mal do que foi. Não quero. Ah, você soube que... Não quero saber. O que o Senhor trouxe a nós é esse tempo, nesse lugar, com esses irmãos. E eu vou me doar por eles. E ponto. Não quero saber. Sabe por quê, irmão? Porque inflama o coração da gente. Aí, ao invés da gente se lançar no serviço, a gente passa a ser tão ácido que todo lugar que vai a gente encontra defeito. Aí, quando eu vejo aqui, aí eu vou chegar onde eu queria. Ó, Paulo está falando benefício do reino de Deus.
Paulo está falando, eles têm proporcionado apoio e consolo. Aí ele vem e fala de Epáfras. Quem era Epáfras? O plantador da igreja de Colossos. Irmão, Paulo está escrevendo para a igreja em Colossos sobre Epáfras, que era o pastor deles, né? O presbítero deles ali, plantador da igreja. Ele vai e fala que, olha, Epáfras também é um de vós, servo de Cristo. Primeiro, ele fala, é um de vós. O que ele está dizendo que é um de vós? Fala, irmão, vocês conhecem esse irmão, ele é um de vocês aqui, está no meio de vocês. O que Paulo está fazendo? Ele está falando do testemunho, do zelo dele pelos irmãos. E aí fala uma coisa que me chamou a atenção. Porque eram 3 cidades ali muito próximas, que era Colossos, Laodiceia e Hierápolis. Isso mostra que Epáfras tinha um coração inclinado não apenas para olhar Colossos, mas um coração inclinado a também olhar para onde? Hierápolis e olhar Laodiceia também. Faz sentido isso, irmãos? Olha a preocupação, é do evangelho chegar lá. Se o evangelho chegar lá, não é a construção de uma comunidade sua. Você está entendendo ou não? Aqui, a preocupação aqui de Paulo endossando Epáfras. O que a gente está vendo? Lucas, o médico amado, também está ali presente. E aí chega em quem aqui, por favor? No nomezinho polêmico, chegamos em quem? Demas. Gente, presta atenção numa coisa que eu quero falar aqui. E literalmente, assim, hoje a gente está tocando em pontos muito importantes e preciosos. Demas estava aqui sendo enquadrado como um colaborador. Tudo bem, gente? E aí, a gente pega, agora, só um instante. E aí a gente pega agora, 2 Timóteo 4,10. Você consegue abrir para mim aí, Albert, por favor? 2 Timóteo 4,10. Porquanto Demas, havendo amado mais o mundo secular, me abandonou e se foi para Tessalônica. Crescente foi para a Galácia e Tito para a Dalmácia. Está falando que Demas, havendo o que, gente? Amado mais o quê? O mundo, tudo bem? O mundo no sentido de o sistema, né? Presente século, as paixões da carne, né? E tal. E me abandonou e se foi para Tessalônica. É muito importante que Paulo aqui, ele primeiro chamou Demas de um fiel o quê? Colaborador. Tempos depois, Demas fez o quê, gente? Demas revelou o que estava dominando o coração dele. O que estava dominando o coração dele? O amor ao presente tempo, ao presente século, à presente era. Pensou menos na eternidade e mais no temporal. Tudo bem, irmãos? Só que tem uma coisa aqui que eu preciso reforçar entre nós. Não está dizendo, quando Paulo escreve que ele me abandonou, no nosso filtro, no nosso jeitão de pensar, a gente está pensando muitas vezes, abandonou o meu ministério. Tudo bem isso, gente? No nosso jeito de pensar. O me abandonou, aqui, Paulo a vida inteira falou sobre trabalho. O trabalho do evangelho, a labuta do evangelho. Então Paulo está dizendo, Demas estava aqui, trabalhando comigo. Tudo bem? E agora não trabalha mais. Faz sentido isso ou não, irmãos? Não é numa prerrogativa onde Paulo está se ensoberbecendo e dizendo assim, ele era do meu ministério e agora não é mais. Ele me abandonou, Demas. Tudo bem? Porque a ênfase é na primeira parte do verso. Qual é a primeira parte do verso? Que Demas, tendo o que, gente? Ele não abandonou Paulo, irmãos. Ele abandonou a Cristo. Você está entendendo isso ou não, gente? Ele abandonou o evangelho. Ele não abandonou o ministério apostólico de Paulo. Ele abandonou o evangelho. Sabe por que isso é importante, irmãos? Porque alguns dos irmãos aqui
eu quero fazer, não é profetizar, né? Mas é fazer uma declaração sobre a mente de vocês. Gente que ouviu, você é como Demas, que abandonou, não sei o que. Não, irmão. Demas abandonou o evangelho. Demas abandonou Cristo. Por isso não tinha mais como estar com Paulo. Porque Paulo estava em Cristo. Tudo bem o que eu disse aqui, irmãos? Isso é sério. Isso é muito sério. Óbvio que isso não pode ser desconexo daquilo que ele, né, também compartilhou e daquilo que eu também falei. E quando a gente deixa pendências para trás, o nosso coração em Cristo faz a gente retornar e resolver. Faz ou não faz, gente? Mas também em Cristo, a gente também não aceita um rótulo que em Cristo a gente não deve receber. Fui bem claro, irmãos? Amém? E aí quando a gente vê Paulo dizendo isso sobre Demas, a gente vê que ele era um colaborador e que apostatou da fé. Ele abandonou Cristo. Essa é a ênfase do texto, irmãos. Tudo bem? Que eu já presenciei, irmãos. Triste isso. Eu já presenciei reuniões de pastores dizendo, isso aqui é Demas, cara. É como Alexandre o Latueiro. Isso aqui é Demas. Me abandonou, me deixou e tal. E falando de gente que divergia. Irmãos, eu repreendo esse espírito entre nós, assim, para que nunca seja feito isso entre nós, assim. Em nome de Jesus, assim. Nós não podemos ser aqueles que lançam palavras de maldição onde Cristo não está amaldiçoando. Amém, irmãos? Isso é sério. Isso é sério. E ainda assim eu duvido. Aqui eu vou fazer um sentimento do Filipe. Tenho certeza que Paulo, no fundo, estava com o seu coração quebrado no meio. Porque era um irmão que estava voltando o lamaçal do pecado. Entende isso, gente? Ainda que o irmão tenha feito algo, olha só como isso muda tudo no nosso coração. Ainda que o irmão tenha até feito algo, como é que tem que ser o nosso coração? A Elinete uma vez levantou uma conversa assim, né? Tem polêmica para tudo quanto lugar que a gente quiser enfiar a cabeça em polêmica, a gente consegue. Mas a Elinete fez um comentário uma vez, né? E se Judas, depois de ter vendido Jesus, tivesse arrependido? Porque Paulo é um assassino. Para Paulo a gente diz que tem resolução, mas para Judas a gente, só porque ele se perdeu mesmo, né? Mas você está entendendo? Que Paulo é um assassino. Já falei aqui que Paulo mandava soldado pegar a espada e enfiar na barriga de mulheres grávidas para matar a mãe e o filho. Paulo mandava fazer isso. E a gente ama o que Paulo escreveu. Mas Paulo escreveu isso porque o poder do evangelho o alcançou. Amém ou não, gente? E um irmão que se afasta? Se o poder do evangelho o alcançar e o resgatar, irmão, ele vai ser bem-vindo entre nós. A gente tem que ter esse coração. Amém, gente? Diante disso, os olhos da carne. Muito bom. Mas quando ele expõe Demas aqui, pastor, ele não quer dizer o que foi isso. Ele chegar a algum lugar onde ele é conhecido como cristão. Mas as pessoas saberem que ele constatou da fé para denunciar algo, para alertar, se ele passa em algum lugar, para externar isso em carta. A gente não tem a condição de afirmar algo. Mas vamos lá. E se Demas serviu aqueles irmãos? Entendeu? E aí, tendo servido aqueles irmãos, poderiam recebê-lo novamente. Só que tem outro ponto, né? Que a gente tem que ter cuidado. Essa carta, ela é para quem? Esse é o ponto. Essa carta foi enviada para quem? Para Timóteo, não foi para uma igreja a ser lida. Então a carta foi para Timóteo, a última carta de Paulo, escrita em vida. Isso, inclusive, me faz pensar numa outra coisa. Que Paulo não trabalhava com exposição assim gratuita, entendeu? E Timóteo era um filho na fé, um fiel colaborador, foi sucessor ali de Paulo nos cuidados da igreja em Éfeso, que era um grande centro metropolitano, então pode ser que Demas passasse por ali,
Entendeu? Então, aos meus olhos foi, se Demas chegar aí, fique esperto, o cara apostatou. Recebe ele na igreja não, ele não recebe não dá voz para ele, porque ele realmente abandonou a Cristo, amou o presente século. Entendeu? E foi uma carta para Timóteo. Então eu não vejo como algo que seria... Sim, talvez aí como uma coisa para ser lida, né? Sim, pode estar no meio dos irmãos, estar entre eles, sim, mas aí vai ser alguém que vai ensinar? Aí já não. Então é um irmão para ser amado, mas não um irmão para receber ali um endosso de autoridade perante os demais. Entendeu? Por quê? Porque alguém, né? Boa. O Charles Spurgeon, ele fala uma parada, não sei se vocês vão lembrar. Que quando um pastor ele cai em pecado, ele produz muita vergonha, certo? E Charles Spurgeon fala assim, para ele ser encaminhado novamente ao púlpito, a sua transformação e regeneração, ela precisa ser tão notória e pública quanto foi o seu pecado. Entendeu? Isso é muito importante e sério para a nossa vida em igreja e comunidade. Então, assim, como que você vai saber que aquela pessoa tem condições de estar no púlpito de novo? Quando o arrependimento dela é notório de fato. Amém? Fechando o texto, irmãos, fala de Lucas, médico amado, Demas, cumprimentar igualmente estão Laodiceia, Ninfa, a igreja, depois de lida fazer também recebida pelos laodicenses, e aí do verso 17 diz, e dizei a Arquipo, gente, a Arquipo aqui, um jovem, tudo bem? Muito provavelmente um jovem. Cuida do ministério que recebestes no Senhor para que o cumpras. Tudo bem? Em outras palavras, o que está sendo dito a Arquipo? Talvez um jovem que tivesse alguma forma de vocação para o ministério. E Paulo está dizendo, camarada, vamos botar para quebrar, vamos botar para rodar, vamos servir, cara. Vamos cair para cima, vamos embora. Entendeu, irmão? É isso que ele está dizendo. E por fim, no verso final, verso 18, Paulo diz, eu, Paulo, faço questão de saudar-vos de próprio punho, lembrai-vos das minhas algemas, a graça esteja em todos vós. Quando ele fala lembrai-vos das minhas algemas, né? Ele está falando assim, gente, é o Evangelho. Me pôs aqui, mas o mesmo Evangelho me sustenta, e é o mesmo Evangelho que tem regenerado vocês. Estou preso, mas a palavra não. Não é verdade, irmãos? E aí, quando a gente diz isso, irmãos, a gente lê, né, esse último verso, a gente encerra aqui a exposição aos Colossenses com lições tão importantes, né, irmãos, que a gente aprendeu aí desde o mês de dezembro. E Filemão junto. Veio de bônus, né? Irmãos, assim, eu quero externar para vocês a alegria, assim, da gente estar conseguindo fazer a leitura da Escritura entre nós, assim, sabe? E quero encorajá-los a que vocês mergulhem cada vez mais na palavra de Deus. Amém? Uma das coisas que